paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, irmã Andréia. A paz do Senhor, os irmãos. Isso, pastor. Nós estamos aqui fazendo aquele tempo, tirando aquele tempo que nós fazemos diariamente para nos dedicarmos a conhecer a palavra do Senhor. Estamos fazendo uma leitura sequencial da Bíblia. Estamos no terceiro livro da Bíblia, o livro do Levítico. Já iniciamos essa leitura, estamos no capítulo 4 do livro do Levítico. O livro fala dos sacrifícios, das ofertas ao Senhor e tudo conforme o Senhor orientou. O Senhor deu todas as orientações a Moisés, seu servo, a respeito de como o Senhor queria que os sacrifícios, o culto, fosse ofertado ao Senhor. Nós vamos dar seguimento à nossa leitura, nós vamos continuar a leitura do capítulo 4, a partir do versículo 13. Levítico, capítulo 4, a partir do versículo 13. Mas se toda a congregação de Israel errar e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Então, nós encerramos aqui mais uma parte e eu vou perguntar aqui ao pastor Fábio qual comentário que nós podemos fazer a respeito desse trecho aqui que nós vimos aqui, que é o sacrifício pelos erros do povo, pastor. Irmã Andréia, os sacrifícios pelos erros do povo, eles deveriam ser trazidos e agora já não é mais uma pessoa só que tem que ali apresentar aquilo diante do Senhor, mas são os anciãos ali da congregação, agora eles que vão pôr a mão sobre o animal que vai ser degolado. E veja, o sangue precisa ser aspergido, como nos outros sacrifícios. O sangue precisa ser aspergido, ele precisa alcançar, um simbolismo de alcançar aqueles que estão ali e purificar. Mas e a gente vai ver isso no futuro, que o sangue é o Espírito de Deus agora no futuro, que vai atingir os corações das pessoas, mas aqui ele precisava ser aspergido. E novamente aqui agora, como se trata de expiação, a gordura sobre os rins são queimados para o Senhor por conta da emoção. Um dia nós vamos falar sobre isso. E o animal, ele vai ser queimado fora do arraial. É tão interessante quando o pastor fala assim, que no futuro somos hoje, irmãos? É maravilhoso isso, porque todas as vezes que nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós sabemos que esse sangue é espargido no nosso coração, Naquela época ali, era tudo físico, Era espargido e alcançava a pele das pessoas, Justamente. a roupa, o corpo,
mas hoje isso para nós é real, né? O futuro é o que nós vivemos hoje com o poder do sangue de Jesus, o poder do seu Espírito sobre a nossa vida, né, pastor? Amém. Maravilha, né? É uma bênção. Vamos continuar a nossa leitura? Levítico capítulo 4, agora nós vamos para o versículo 22. Quando um príncipe pecar e por erro obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, naquele que se não deve fazer e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois, o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. Pastor, quando fala aqui, quando um príncipe pecar, era um dos príncipes ali das tribos de Israel? Justamente, irmã Andréia. Se tratava aqui de uma autoridade. Então, ninguém podia ficar fora desse procedimento para se apresentar diante do Senhor. Seja do povo, de qualquer uma classe. Agora, autoridade, eu sou um príncipe ali, a autoridade também tem que se apresentar diante do Senhor, porque o Senhor queria que todo o seu povo andasse em santidade diante dele. Ricos e pobres, do povo ou dos príncipes, das autoridades, mas todos tinham que estar limpos diante do Senhor. Então, independente da classe social, ali todos tinham que colocar em ordem, né, o sacrifício, aquilo que o Senhor estabeleceu para perdão dos seus pecados. Agora vamos continuar aqui, ó, o versículo 27 do capítulo 4 que nós estamos lendo. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e assim for culpada, ou se o seu pecado na qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou. E porá sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado e degolará a expiação do pecado no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem mancha a trará. E porá sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará o sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por ela, fará expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Então, pastor, nós vimos aqui que
aparentemente os procedimentos são os mesmos, né? De certa forma aqui, mas o que me chama a atenção e nas leituras anteriores aqui que nós vemos nos sacrifícios pelos erros do povo e pelos erros do príncipe, é que começa dizendo assim, ó, e se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado. Então, às vezes a pessoa podia pecar e não saber que tinha pecado, e ela era notificada a respeito desse pecado. A gente vê um processo aqui acontecendo, né? A gente vê um processo e a gente vê uma repetição dos atos de como se expiava o pecado. E, na verdade, isso dava segurança para o povo e o povo sabia como proceder diante do Senhor. Assim como nós sabemos hoje que se nós clamarmos ao Senhor e com sinceridade, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não é para pecar, a regra é não pecar, mas se pecar, nós sabemos que podemos ajoelhar, clamar pelo sangue de Jesus, que na verdade é todo esse simbolismo aqui lá atrás, na história, que a realidade que nós vivemos hoje. E o detalhe aqui é porque agora o sacrifício pelos erros de qualquer pessoa, das pessoas comuns, que não eram autoridades ou que não tinham funções dentro mesmo do culto levítico, e agora podia trazer até uma cabra, né? E isso é porque era de mais fácil acesso às pessoas. É verdade. E quando nós falamos aqui assim, se a pessoa ela já tem ciência de que ela pecou, ela vai em busca do perdão, né, do sacrifício. Mas aqui quando fala se a pessoa não sabe, né, do pecado no qual ela pecou, mas ela foi notificada disso, eu fiquei pensando aqui nos nossos filhos, né? Às vezes eles não sabem que estão fazendo alguma coisa que desagrada ao Senhor, e nós vamos notificá-los, nós vamos dar notícia a eles de que aquilo é um erro, mas também vamos trazer para eles a notícia de que um sacrifício já foi feito para perdão dos pecados. Né? Isso é uma bênção dentro da nossa casa. E assim nós vamos criando os nossos filhos todos os dias. E nós temos que ensinar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, andando, dormindo, antes de deitar. E é assim que nós vamos fazendo. Amém? Queridos, nós vamos encerrar o nosso programa de leitura diária da Bíblia por hoje e amanhã nós damos continuidade no livro do Levítico que nós estamos lendo. No próximo episódio, nós continuamos. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor.